Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, começa agora mais uma edição do Sem Notícias. Confira os destaques de hoje. OAB de Linhares tem nova presidente. Polícia registra primeiro homicídio em Soretama. Conheça a macadâmia, a rainha das nozes. Hoje é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Além de detalhes do esporte, essas e outras informações, agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. A Polícia Civil de Soretama registrou o primeiro homicídio de 2019. Segundo informações, Hamilton Santos Gonçalves, de 35 anos, estava em sua residência quando um homem chegou em um veículo, chamou pela vítima e efetuou os disparos. Hamilton recebeu os primeiros atendimentos no PA de Soretama, mas por conta da gravidade foi transferido para um hospital aqui de Linhares. A vítima não resistiu e morreu. O corpo foi levado para o serviço médico legal e liberado para velório. Quem tiver informações sobre o crime pode denunciar através do telefone 181. Não é preciso se identificar. Você conhece a macadâmia? Uma árvore vinda da Austrália que está chamando a atenção de produtores e consumidores. Ela produz o fruto que já está sendo conhecido como a rainha das nozes. Confira na matéria. A presença da macadâmia na mesa dos brasileiros ainda é recente, mas tem tudo para se tornar cada vez mais conhecida. Aqui no Brasil, a macadâmia chegou pelas mãos do engenheiro agrônomo João de Herberger no ano de 1935. Mas até chegar aqui ao país, ela rodou o mundo. No século XIX, algumas sementes foram levadas até o Havaí, estado americano que se tornou o maior produtor até o ano de 1997. Mas foi somente no final da década de 80 que a exploração comercial da noz de macadâmia teve expansão no país. Seu Silveira, que morou na Austrália por 10 anos e retornou ao Brasil exatamente neste período de expansão, decidiu investir no cultivo após reencontrar um velho amigo que já estava estudando o plantio. Eu passei a conhecer a macadâmia lá na Austrália e voltando ao Brasil em 80, aqui uns primos vizinhos já tinha começado o início de plantio da macadâmia. E eu também fiquei interessado, já conhecia a macadâmia, fiquei interessado em plantar e plantei. A macadâmia vem conquistando cada vez mais apreciadores por seu sabor doce e amendoado. A macadâmia é conhecida como rainha das nozes, porque o paladar dela é indiscutível. Se colocar numa mesa todos os tipos de nozes e botar umas 100 pessoas para degustar, com certeza a macadâmia vai ganhar. Questionado sobre o custo da produção, seu Silveira enfatiza sobre a falta de conhecimento da espécie e, assim, obter melhores resultados. Até começar a produzir leva de 5 a 6 anos. Então tem um custo de 5 a 6 anos para começar a produzir. Depois, aqui na nossa região, nós ainda não sabemos direito conduzi-la, de maneira que ela produza melhor por pé. Ela tem chance de produzir até 30 quilos por pé. Mas nós aqui no máximo chegamos a 15 quilos. Então ainda está faltando ganhar esses 10 quilos ainda. Porque aí é onde que faz a diferença. E quanto você tem todos os custos de produção e depois o pé não produz muito, acaba que o custo fica caro. O olhar de admiração não esconde a paixão do produtor por suas terras. O que eu sinto feliz é ter criado esse ambiente, né? Que isso aqui teve alguém que passou aqui e perguntou se aqui tinha um nome, esse sítio. Aí eu falei, Sítio Canguru. Aí ele falou assim, se você não tivesse botado Sítio Canguru, nós íamos botar Arca de Noé. Porque aqui tem de tudo, todo tipo de árvore, e ambiente para os bichos, para os pássaros, então é a Arca de Noé. E falando sobre agricultura, hoje é dia da coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. Um estudo da Conab revela que o Brasil produz cerca de 7% do leite mundial. Esse estudo referente aos anos de 2014 a 2017
traz dados recolhidos em diversas localidades dos principais estados produtores de leite, como é o caso de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rondônia, Ceará, entre outros. Segundo esse documento, Minas Gerais é o maior estado produtor, com 27% dessa produção nacional, seguido dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Goiás. Todos aí com média anual superior a 1 bilhão de litros de leite. Ainda de acordo com a publicação, esse estudo, a captação de leite é menor entre abril e junho, porém praticamente constante durante todo o ano. De acordo ainda com o estudo, o produtor, ao tomar a decisão de captar, conhece os impactos do escoamento do mercado, os custos de produção e o comportamento dos preços do leite e insumos utilizados nesse processo produtivo. Com relação ao comportamento dos preços recebidos pelos produtores, no período analisado por esse estudo, o predomínio de preços acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, medido em números índices, indica que houve mais perdas do que ganhos reais para o setor do leite. Obrigado, Franco, pelas informações. Confira como fica o tempo para esta quinta-feira. A quinta-feira será de sol entre nuvens, sem chuva. Linhares com mínima de 22, máxima de 35 graus. Colatina, mínima de 21, máxima de 32. São Mateus, mínima de 23, máxima de 33. Já a capital Vitória, mínima de 24, a máxima pode chegar a 35 graus. Veja a seguir, OAB tem nova presidente. Já estamos de volta com Sim Notícias. E quarta-feira é dia do tradicional luau elétrico no Pontal do Ipiranga. A banda Ponto de Ônibus vai participar do evento junto com o cantor Preto Pires. O luau começa às 8 da noite e terá ainda o tradicional microfone aberto, quando 3 pessoas poderão se apresentar ao lado de Preto Pires. E nesta quinta-feira acontece o projeto Som da Praça, a partir das 8 da noite no Pontal do Ipiranga, no estande da Rede Sim. Nesta quinta, o cantor será Marcelo Braga. Foi eleita a nova presidente da OAB Subseção Linhares. O repórter Oséias Farias conversou com Alcídia Pereira de Paula. Confira na matéria. Doutora Alcídia, como é que a OAB vai ser comandada na sua gestão? Nós pretendemos fazer uma gestão com muita união. Nós temos um grupo, nós temos uma diretoria, nós temos um conselho e nós vamos trabalhar juntos para que a OAB realmente possa funcionar para todos. Não uma OAB centrada somente com a presidente, mas sim com toda a diretoria participando efetivamente em todas as decisões. Nisso, onde é que entra a sociedade participando ativamente da OAB? A OAB ela vai entrar junto à sociedade através das comissões, e essas comissões farão parte dos conselhos municipais, conselhos de entidade. A OAB tem um interesse grande, nós vamos trabalhar nisso para que a sociedade possa ver a entidade trabalhando em prol também da sociedade, para que eles possam ter essa confiança de que existe uma instituição e que essa instituição faça a defesa daquilo que a legislação, daquilo que a Constituição assegura a todo cidadão. A nossa defesa vai ser usando a nossa Constituição Federal. A senhora disputou uma eleição com uma outra mulher, então, de qualquer forma, 2019, nós teríamos uma mulher sentada nessa cadeira. Como é que foi essa disputa? Foi uma disputa dentro daquilo que a senhora esperava? Sim, foi uma disputa transparente, né? Foi transparente. A doutora Aline, uma pessoa que eu admiro muito, respeito, uma grande colega. E é evidente que a gente trabalhou para ganhar essa eleição porque nós temos propostas, nós temos anseios, nós temos desejo de efetivamente realizar grande coisa naquilo que nós podemos fazer, nas nossas possibilidades da OAB, junto ao Ministério Público, junto ao Judiciário, junto à delegacia, junto ao município. Mas foi uma disputa muito transparente, muito transparente. Dia 16 de janeiro de 2019. Essa data entra para a história porque nós nunca tivemos aqui no comando da OAB uma mulher. A senhora está encarando isso como uma naturalidade, assim, ou não?
muito natural, né? Muito natural. É uma OAB para todos. Tanto que na nossa chapa existem homens e mulheres, né? E eu acredito que a mulher hoje está cada dia se desenvolvendo e cada dia entrando na sociedade, buscando, né, o seu lugar na sociedade. E nós estamos aí para trabalhar para isso, fazer essa diferença, sempre levando em consideração que o homem também tem grande importância nisso. Então, para a gente fechar, a partir de hoje, os advogados aqui da cidade, eles vão ter acesso a essa estrutura, aliás, uma boa estrutura. Mas o que pensar a OAB para os próximos 3 anos? Ela tem muitos desafios a vencer? Sim, nós temos. Nós precisamos resgatar a credibilidade do advogado junto à sociedade, mostrar a importância do advogado. A sociedade não tem visto isso e é importante isso, mostrar que existe a necessidade de um diálogo junto à magistratura, junto ao Ministério Público, junto à Delegacia de Polícia, enfim, junto a todos os órgãos. O que nós precisamos é resgatar essa comunicação. É necessário, é fundamental que haja essa comunicação. O que a OAB teria a dizer agora para a sociedade linharense, ribanense e soretamense? De que nós vamos trabalhar. Esse é o nosso objetivo, tá? Nós vamos trabalhar em prol da sociedade também. Isso porque a OAB tem um papel fundamental junto à sociedade e junto às instituições. Então, nós vamos trabalhar para isso. Nós vamos estar trabalhando junto à Câmara Municipal, junto ao Poder Executivo, inclusive fiscalizando aquilo que nos compete. Nós vamos estar ativamente participando nos direitos que é devido a cada cidadão, aquilo que for pertinente à OAB. A Rede Sim deseja todo o sucesso do mundo à nova presidente da OAB Linhares. Confira como fechou o mercado do café. O Arábica tipo 6 está sendo cotado a R$ 382. Já o Arábica tipo 7, R$ 331. O Conilon tipo 7 está sendo comercializado a R$ 292 a saca. Agora vamos saber o que é destaque nos esportes com Altemar Félix. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. E tem linharense se preparando para estrear no Campeonato Carioca 2019. É neste final de semana, hein? Trata-se do atacante Stuart. Apesar de jovem, Stuart, que começou no Linhares Futebol Clube, já participou da base de clubes grandes como Palmeiras, de São Paulo, e Internacional de Porto Alegre. Ele está no Bangu agora, que estreia no próximo domingo no Campeonato Carioca 2019 contra ninguém menos que o Flamengo. É filho do Sidney, ex-azulinho, né? Ele é o pai de Stuart. E o Sidney confirmou que o Stuart foi contratado pelo Bangu. A contratação não ganhou grande repercussão, não fez alarde, né? Como outros jogadores, assim como o zagueiro Glauber, o atacante Alex Azeredo, mas o Stuart está trabalhando, hein? E já no profissional, segundo informa o Sidney. Bem, o Bangu busca espaço para entrar na Série D do Campeonato Brasileiro e aposta em jogadores experientes, mesclando com jovens revelações como o linharense e Stuart. O jogo Flamengo e Bangu vai ser neste domingo, 17 horas, no Maracanã. Vamos torcer pelo linharense. Obrigado, Altemar. No próximo bloco, você confere uma entrevista exclusiva com o ex-secretário de Segurança Pública, André Garcia, sobre o decreto que facilita a posse de armas. É um instante só. Já estamos de volta com o Sim Notícias. Na entrevista exclusiva da última edição, falamos sobre o decreto de lei federal que libera a posse de arma de fogo. Hoje, recebemos nos estúdios da Rede Sim em Vitória o ex-secretário de Segurança Pública, André Garcia, que analisa o caso. Confira a matéria. Comigo André Garcia, ele é procurador do Estado e também ex-secretário de Segurança Pública. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Rodrigo. Boa noite.
A gente começa perguntando para o senhor o que a sua opinião, né, sobre o decreto aí assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro que facilita o porte de arma. Bem, trata-se, pelo que eu vejo, do cumprimento de uma medida, de uma promessa de campanha do então candidato, né, que agora é presidente, e também um direito que a gente pode enquadrar pela orientação de todo o conjunto do governo federal, um direito de natureza liberal, que seria um direito inspirado no modelo, por exemplo, norte-americano, que todo cidadão teria direito a portar arma. No contexto de lá, com uma finalidade muito clara, porque esse direito surgiu porque os Estados Unidos estavam se tornando independentes da Inglaterra e não possuem um exército. Então, os cidadãos tinham que colocar as mãos em armas e defender o seu país, né? Essa é a origem do que eles chamam lá de direito ou liberdade ao uso de armas nos Estados Unidos. No Brasil, temos um contexto bastante diferente, mas diante de tudo, do que foi colocado pelo presidente durante o processo eleitoral e agora, nós estamos, já era uma medida esperada. O que nós estávamos aguardando era a amplitude disso, e pelo que foi noticiado hoje, eu dei uma rápida leitura no decreto, as possibilidades, mantidas as condições já previstas de maior de 25 anos, demonstrada efetiva necessidade, ter habilitação técnica e um atestado também psicológico, ampliou-se bastante, porque o que limitava a concessão da posse de armas no Brasil era o que se chamava de efetiva necessidade, e não havia nenhuma hipótese legal, nem por decreto, nem por legislação, que estabelecesse quais eram os requisitos para se enquadrar nessa efetiva necessidade. Isso ficava a cargo do delegado da Polícia Federal, que era a autoridade policial, a qual está vinculado o Sistema Nacional de Armas, chamado de SINARME. Então, o pedido era feito, a autoridade policial avaliava se era o caso ou não de conceder a posse da arma, né? Estamos falando de posse, não estamos falando de porte de arma, que a posse é ficar em local determinado, não pode transitar com essa arma. O que o senhor acha dessas condições, dessas novas condições? As condições legais foram mantidas. O que acontece esse agora... Esse prazo maior de 10 anos do registro, não vejo problema nisso. O que me preocupa mais é o próximo passo. E também a ideia de que a posse em si, como eu disse, é um direito liberal, é um cumprimento de uma promessa de campanha, não está inserida numa política nacional de segurança pública. O que nós precisamos ter, e eu acho que o governo deve caminhar para isso, é a necessidade de se estabelecer qual é a política nacional. Certamente, somente conceder o direito de posse para o cidadão não se enquadraria na política. Nós temos que avançar bastante na questão legislativa, no funcionamento do sistema de justiça criminal, que precisa evoluir, precisa melhorar bastante, para que o cidadão tenha um serviço público de segurança adequado. O presidente se baseou também, né, na sua fala hoje à tarde, como a gente viu agora há pouco, num plebiscito de 2005, né, sobre a comercialização de armas. A vontade da população nesse sentido deveria ser levada em conta? O plebiscito ele teve por objetivo um artigo do Estatuto do Desarmamento, que é de 2003, que versava sobre a proibição ou não da venda e comercialização de armas e munições. Essa consulta foi feita e, de fato, apesar do processo não ter sido muito claro, quase ninguém lembra desse plebiscito, essa que é a verdade, né? O que respondeu nesse plebiscito? Nós temos uma decisão popular no sentido de se autorizar a comercialização de armas e de munições. O que nós estamos tratando agora é o direito à posse da arma em casa ou no local de trabalho, e em determinadas circunstâncias havia uma restrição muito grande, como eu disse, na questão da demonstração da efetiva necessidade, e isso foi superado agora com esse novo decreto. Esse novo decreto tem uma relação de situações em que a efetiva necessidade é presumida legalmente e também atribui à própria declaração do cidadão já a presunção de veracidade. Ou seja, não precisa provar aquilo que ele está dizendo. Ele está dizendo que ele precisa da arma por em tais e tais circunstâncias, por causa disso ou daquilo. Isso agora vai ser considerado pela autoridade policial como verdadeiro.
E outras circunstâncias, moradores de áreas rurais, por exemplo, já está demonstrada a efetiva necessidade. É sabido nesses casos que o policiamento é mais precário, há uma dificuldade de comunicação, o sujeito mora em locais isolados, muitas vezes, de fato, se ele tiver capacidade para manusear o armamento, se ele passar pela avaliação psicológica, eu acredito nesses casos que se justifica sim. Alguns críticos do decreto dizem que é como se desse um recado para a população: falhamos, né? Não conseguimos garantir a segurança pública. Como é que o senhor entende isso, de dar a arma para a população e dizendo para ela que ela se defenda? Se nós considerarmos o sistema de segurança pública como um todo e o que acontece nas ruas, porque muitas vezes as pessoas limitam a visão dela da segurança pública ao trabalho da polícia e do secretário de segurança, por exemplo, nós vamos ter uma visão muito limitada do processo. O sistema de segurança pública como um todo no nosso país precisa melhorar muito. Está mais do que evidente isso. Mas isso não justifica uma falha que você insista ou realize uma medida. Não é o caso dessa. Eu deixo bem claro que não me preocupa tanto a questão da posse da arma. O que me preocupa mais são os critérios, a possibilidade de ampliação dos critérios de porte de arma de fogo. Para isso, teria que haver uma mudança aí, né? A legislativa. Entra em conflito essa medida do decreto, né? Esse decreto com o Estatuto do Desarmamento? São recados diferentes para a população? A lógica um pouco realmente vai de encontro ao que está estabelecido no Estatuto. Muito embora eu ache que o Estatuto do Desarmamento ele tem uma denominação, digamos, esse título, ficou um pouco... atribuiu a ele algo que não era o propósito do Estatuto. O Estatuto não tem o propósito de desarmar as pessoas. O Estatuto tem o propósito de regular quais as condições e situações em que o cidadão pode andar armado ou pode ter uma arma em casa. Isso vale para ter uma habilitação para dirigir, por exemplo, isso vale para votar e vale também, que eu acho que é muito grave, inclusive, é uma situação que precisa exigir do cidadão preparo maior, porte e posse de armas. O senhor acha que, na prática, a população com mais arma, que efeito que pode surgir, mesmo com todos esses critérios, surgir a partir daí? O senhor teme alguma coisa? Eu tenho dito sempre sobre esse assunto que a gente precisa avaliar números, dados, estatísticas. No Brasil isso é muito precário. A gente não tem dados que apontem, por exemplo, sabe-se em dados, em números estimados, a quantidade de armas em circulação, por exemplo, é um estimado. Sabe-se que é um arsenal grande, mas não tem nada preciso quantificado. Até o número de apreensão de armas feitas pelas polícias em alguns estados não se tem tanta precisão. Aqui no estado nós sabemos, porque isso foi implantado já há algum tempo. Então, eu acho que é preciso a gente avaliar daqui para frente quais vão ser os efeitos disso. O que é fundamental nesse processo todo é o controle. Se o decreto e a intenção do governo também vier acompanhada com controle maior na capacitação técnica, no rigor grande, muito forte, com os desvios de uso. Por exemplo, se o cidadão tiver essa autorização de posse e for flagrado portando arma, ele tem que ter cassado imediatamente ao direito à posse e impossibilitado a ele também uma futura posse, um novo pedido. Em pessoas que misturam, por exemplo, bebida com arma, se beber e dirigir é perigoso, imagine você num churrasco. Eu garanto que muita gente não ficaria muito tranquila num churrasco, todo mundo bebendo, sabendo que todo mundo estaria armado num ambiente desse. Então é preciso ter muito rigor no controle dos requisitos que foram estabelecidos para a concessão da posse. Observando isso, aplicando as penalidades cabíveis, descumpriu a regra, não terá mais direito, nós podemos vislumbrar mais para frente talvez situações em que psicologicamente, pelo menos, o cidadão vai se sentir mais seguro, principalmente essas pessoas, ou que são alvos, como são os comerciantes, ou pessoas que residem em áreas rurais, áreas de difícil acesso. Esse é um assunto que realmente vai ter muita discussão pela frente. Vamos seguir acompanhando e ouvindo os especialistas. E essa edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Você pode acompanhar as matérias, reportagens e vídeos em nosso canal no Facebook. Envie também sua sugestão de pauta para o telefone 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.